A paz do Senhor Jesus, a você que clicou neste vídeo para aprender mais da palavra de Deus sobre este tema, Filhos de Deus. Eu me chamo Jeremias Lopes e juntos nós vamos observar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, em especial, o versículo 16, e vamos desenvolver este tema. Diz o texto sagrado: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A carta de Romanos é uma carta muito especial porque ela trata de diversos assuntos sobre a fé cristã. Dentre estes assuntos, nós vamos destacar aqui possivelmente dois que é muito importante. A primeira é que o justo ele vive da fé. E a segunda coisa que esta carta ela nos ensina é sobre a graça de Deus. E nesse contexto da graça de Deus, nós vamos entender sobre a questão da filiação, de estar na posição de filhos de Deus. Em especial, nós vamos observar o capítulo de número 8. Este capítulo ele contém 39 versículos e nós podemos dividir este capítulo em 3 blocos, sendo o primeiro do versículo 1 ao 17, que trata sobre a vida no Espírito Santo. É aqui que o apóstolo Paulo vai nos orientar a estar no Espírito, a andar em Espírito, viver nesta dimensão do Espírito Santo. O segundo bloco deste mesmo capítulo é do versículo 18 ao versículo de número 27, que fala sobre a grande glória futura, aquilo que nós vamos receber de Deus, as bênçãos futuras de Deus, que nenhuma tribulação pode se comparar com aquilo que nós vamos receber do Senhor. E por fim, o terceiro bloco, que é do versículo 28 ao versículo de número 29, que fala sobre a ligação perfeita entre a igreja de Jesus Cristo e o amor de Deus, um elo que não se quebra, porque esta ligação ela é feita pelo próprio Deus, é o amor de Deus, não é o nosso mérito, não é a nossa força, não é a nossa astúcia, nada disso. É a graça, é o favor, é a misericórdia de Deus que nos une e que nos faz agora participantes das bênçãos eternas. Então é um capítulo muito importante para a igreja e para todo aquele que está no caminho, que está nesta jornada indo para o céu. Nós vamos então destacar 3 pontos para o nosso aprendizado. Primeiro, onde estamos? Segundo, quem somos? E terceiro, para onde vamos? Então, dentro destes tópicos, nós vamos aprender sobre a filiação, principalmente no verso 2 que diz quem somos. Primeiro, onde estamos? Segundo, quem somos? Aí nós vamos entender a questão da filiação. E em terceiro, para onde vamos? Então vejamos só. Primeiro, onde estamos? Romanos capítulo 8, versículo 1, inicia desta forma: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que aceita Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador, entrega a sua vida, a sua alma, o seu corpo e o seu espírito a este Deus maravilhoso, ele está em Jesus. A nossa posição é esta, é de estar em Jesus. Nós estamos em Jesus Cristo. Jesus é a nossa base. Ele é o que nos dá firmeza. E tudo que nós cremos e tudo que nós fazemos emana de Jesus Cristo.
Em 1 João capítulo 4, versículo 13, está escrito assim: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos tem dado do seu Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, ele está em nós e nisto nós entendemos que estamos nele, estamos ligados, sintonizados, estamos junto dele. Onde estamos? Estamos em Jesus Cristo. Estar em Jesus traz uma responsabilidade muito importante, que é viver no Espírito. O versículo 9 ao 10 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Lembra que nós acabamos de ler 1 João capítulo 4, versículo 13, que diz que a prova de que estamos nele é o Espírito? Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós não estamos na carne, mas estamos no Espírito. Então, se estamos no Espírito, logicamente também estamos em Jesus. E ele ainda faz este questionário com a igreja: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, estar em Jesus é estar em vida. Estar em Jesus é estar andando, vivendo no Espírito Santo. Viver no Espírito Santo e não dar lugar para a velha natureza é a comprovação que estamos sintonizados, ligados, alinhados em Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então observe que estar em Jesus traz esta responsabilidade de ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram e agora tudo é novo. Por quê? Porque está em Cristo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 6, também está escrito assim: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Então veja só, aquele que diz que está em Jesus, a sua forma de andar, o seu comportamento, a sua mentalidade, a forma como ele se move, a forma como ele vive, mostra claramente que ele vive no Espírito. E se ele vive no Espírito, ele está em Jesus. Nós também entendemos o seguinte: estar em Jesus é, primeiro, estar salvo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quem está em Cristo Jesus não tem nenhuma condenação. O pecado, ele é perdoado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda transgressão, de toda ofensa. Nós estamos libertos, purificados, limpos de todo pecado, porque estamos em Cristo Jesus. Segundo, estar em Jesus é estar no Espírito Santo. Versículo 5 da carta de Romanos, do capítulo 8, pois os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, quem está em Jesus, ele está com o Espírito Santo. Terceiro, quem está em Jesus consegue vencer todo o pecado. Nós observamos isso em Romanos capítulo 8, no versículo 6, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então observe só que a construção que o apóstolo Paulo está fazendo,
e mostrando para nós onde estamos. Nós estamos em Jesus. Estar em Jesus é estar liberto, é estar salvo, é estar com garantia de vida eterna, é vencer as inclinações da carne, é vencer o pecado. Estar em Jesus é ser vencedor. Mas nós temos uma responsabilidade descrita no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 4, que diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Jesus está dando uma orientação para os seus discípulos no capítulo 15, mostrando o seguinte, que existe uma reciprocidade, existe uma troca de aliança que acontece em permanecer nele e ele permanecer em nós. Então é necessário nós nos aproximarmos de Deus, Deus se aproxima de nós. É necessário nós permanecermos nele e ele vai permanecer em nós. Ao contrário disso, ele também vai fazer a mesma ação. Se nos distanciarmos, ele se distancia. Se nós não permanecermos, ele também não vai permanecer. Então observe que o primeiro bloco que nós estudamos aqui desta carta do capítulo 8 é justamente isto, é mostrar onde estamos. Você está em Cristo Jesus. Se você aceitou Jesus, se você tem Jesus no seu coração, você está nele. Você está em Jesus. A sua segurança é esta. Não tem nada mais. Não tem absolutamente algo que venha dar outra garantia. É só Jesus. Tem que estar em Jesus. Não é estar em uma denominação, não é estar numa religião, não é estar em nenhum movimento, nada disso. É estar em Jesus. Essa é a garantia. Olha o que o versículo diz. O versículo é claro. O versículo mostra para nós: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, graças a Deus. Seguimos aqui agora para quem somos. Já entendemos onde estamos. Agora vejamos quem somos. O versículo 16 da nossa leitura. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica no interior que somos filhos de Deus. Esta é algo muito necessário de nós tratarmos aqui, algo muito importante. É o Espírito Santo que traz esta convicção interna. Todos nós que cremos em Jesus, nós não temos absolutamente nada palpável. Nós não temos nenhuma visão espetacular de Cristo Jesus falando conosco, afirmando categoricamente quem somos. Nós não temos isso, mas nós temos uma testificação interior. Dentro do nosso coração, o Espírito Santo ele brada, dizendo que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos de Deus. É por isso que você e eu não podemos dar ouvidos a nenhuma outra voz que venha dizer algo ao contrário disso. O que a palavra diz? A palavra diz que aquele que está em Jesus, ele se torna filho de Deus. Ele se torna filho de Deus. Vejamos só alguns versículos em 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Olha como o apóstolo João, ele coloca isso com uma firmeza. Amados, agora somos filhos de Deus. O que somos? Somos filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12,
mas a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não é membro de uma igreja, não é participante de um grupo, é filho de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus se torna filho de Deus. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, e porque sois filhos de Deus, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama no nosso interior, Abba, Pai. Porquanto já não és mais servos, mas filhos, e se és filhos, és também herdeiro por Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 7, aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O que somos, o que a Bíblia apresenta, o que somos, o que ela mostra, o que ela apresenta, ela mostra que somos filhos de Deus. O inimigo, ele quer distorcer esta imagem, ele quer modificar esta mensagem, mas a Bíblia está mostrando para nós, nesta mensagem, que somos filhos de Deus. Você é filho, então não creia em nada outra coisa, além disso, de que você é filho. Se você está em Jesus, se você está nele, você se torna filho, porque é um poder que Deus Pai te deu de você se tornar filho dele. Aleluia! Romanos capítulo 8 nos mostra que somos filhos e nós também temos agora uma herança. Olha o versículo 17. E se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Co-herdeiro significa participante da herança de alguém. Aqui este alguém é Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Jesus. Mas a pergunta é, Jesus é herdeiro? Olhe só o que Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2 descreve. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Hebreus descreve que Deus Pai constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas. Jesus é o unigênito do Pai. A Bíblia descreve assim, é o primogênito dos mortos e ele é herdeiro de todas as coisas. E a Bíblia apresenta que nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus. Então, em parte, nós vamos ter direito a esta herança. Agora eu te faço uma pergunta: o que você fez para ter esta posição tão privilegiada? O que você realizou para ter esta posição tão maravilhosa? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada além de crer. Veja como a misericórdia de Deus, ela é gigante, ela é eterna, ela não tem fim. Nem eu e nem você fizemos alguma coisa para merecer uma herança, para merecer esta posição. O que nós fizemos? Fizemos pecado, fizemos transgressões, fizemos iniquidades, vivemos de forma carnal, vivemos de forma a desejar aquilo que era mal, na concupiscência dos olhos da carne e na soberba da vida. Mas a ação de Jesus Cristo no Calvário, ela nos limpa de todos os nossos pecados e, além disto, existe uma recompensa eterna, uma recompensa que é
eterna, que é esta herança que nós vamos receber. Além de sermos salvos, nós seremos chamados filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha que graça, que favor, que misericórdia de Deus. Por isso eu e você, nós não podemos desistir, nós não podemos parar e muito menos retroceder, porque grandes coisas, sim, grandes coisas o Senhor Deus tem feito por nós. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. A nossa herança, ela é incorruptível, incontaminável e imarcessível, e ela está reservada para nós nos céus. Esta é a herança que nós vamos receber de Deus, porque somos filhos. E por quê? Porque cremos em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. O apóstolo Paulo, ele vai explicar isto a Tito com um pouco mais de clareza, e eu vou ler aqui para você do versículo 4 a seguir. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiças que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que a proclame com firmeza para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. O apóstolo Paulo, ele então está dizendo que quando apareceu a bondade, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, não por alguma coisa que nós tínhamos feito, mas pela graça isso se manifestou, nos fez agora herdeiros desta esperança da vida eterna. Nós não fizemos nada para merecer, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós não pagamos o preço, nós não levamos cravos nas mãos, espinhos, nós não levamos chicotadas, nós não fizemos nada, nem boas ações nós realizamos, mas a graça de Deus se manifestou, trazendo esta salvação e trazendo a herança para as nossas vidas. Aleluia! Coisa maravilhosa é o capítulo 8 aqui de Romanos. Vamos seguir porque o tempo já está se esgotando. Nós vimos onde estamos em Jesus. Nós vimos quem somos, nós somos filhos de Deus, e agora nós vamos ver para onde vamos. Os versículos 17 a seguir diz assim: E se filhos também herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. No capítulo 8, vemos que temos uma glória para ser revelada. Esta glória é acerca da transformação dos nossos corpos, é acerca da salvação da nossa alma, é acerca da nossa transladação
para o céu. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 20 e 21 diz assim: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo a sua eficácia do poder de até sujeitar a si todas as coisas. Então o Senhor Jesus irá transformar o nosso corpo, e esta glória em nós há de ser manifesta, como o apóstolo Paulo descreve no capítulo 8, esta glória vai ser manifestada em nós. Por isso o apóstolo Paulo descreve que estas aflições do tempo presente não se pode comparar com aquilo que nós vamos receber, com aquilo que nós vamos ver. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 diz: e ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós entendemos que a glória de Deus há de manifestar em nossas vidas, porque Deus irá nos livrar de todas as aflições deste momento presente. Ele vai enxugar as nossas lágrimas, Ele vai transformar o nosso corpo, e não haverá mais morte, muito menos dor e nem lamento, porque as primeiras coisas são passadas. Após nós entendermos isso, nós conseguimos assimilar o que o apóstolo Paulo descreve no capítulo 8, dos versículos 31 a 34, dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém pode tirar o nosso direito de sermos filhos de Deus. Não existe a condenação, não existe ninguém para dizer, para impor alguma coisa, para nos justificar ou para provar alguma coisa de que nós não merecemos nada, porque tudo é graça de Deus. E se Deus quer derramar da sua graça, quem é o homem ou qual criatura pode impedir esta ação de Deus? Pois é Jesus que realiza todas as coisas. E o capítulo de número 8 de Romanos, ele finaliza desta forma: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente ou coisas futuras, nem potestade, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso nós somos vencedores, somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Por quê? Porque a graça de Deus nos habilita, nos capacita a ultrapassar todas essas fronteiras, o pecado, a carne, o mundo, o diabo. A graça de Deus, ela se aperfeiçoa em nós e nos dá esta condição agora de termos esta posição de filhos de Deus e chegarmos no céu em vitória por Jesus Cristo. Diante deste capítulo 8, nós entendemos que somos filhos de Deus, temos uma herança, nós temos uma glória que há de ser manifestada,
tanto no céu e como no nosso corpo, e também que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. O capítulo de número 8 de Romanos nos ensina que nós podemos vencer, porque a graça de Deus nos habilita a vencer. Amém? Que Deus em Cristo continue te abençoando e que você cresça mais na palavra dele. Se você gosta deste tipo de conteúdo, se inscreva no canal, faça parte desta comunidade de fé e de estudo da palavra e juntos nós vamos aprendendo sobre o reino simples de Deus. Até o próximo vídeo, querendo o Senhor.